para quem é egoísta, você deixar as pessoas se ferrarem e depois causar um problema, porque o álcool é a substância que mais faz mal para as pessoas ao redor. Né? Mesmo a pessoa que não bebe, ela tem uma grande chance de, em algum momento da vida, ela se ferrar de alguma forma por conta de alguém que bebeu. Uhum. Então a gente lida com o álcool de uma forma que, às vezes eu me sinto... Recentemente eu fui para o Paraguai, né? Eu moro lá perto, moro no oeste do Paraná hoje. Você já foi para o Paraguai? Nunca fui. É que esse exemplo é mais fácil para quem já foi. Qual que é a parada? No Paraguai, com todo respeito ao Paraguai... Lá é mais fácil. Se você é do Paraguai, um abraço para você. Lá eles não usam muito capacete quando usam moto. Entendi. Você vê uma pessoa assim de moto acelerando com tudo, com um filho, tem uma criança, outra pessoa atrás na garupa ali, sem capacete. Você olha para aquilo e pensa, cara, isso parece perigoso. Por que parece perigoso? Não porque alguém chegou barbudinho, de terno, para mostrar uma estatística. Uhum. Ninguém nem sabe direito qual que é a chance, a maior, quantos por cento. Para o álcool, parece que a gente tem que provar. Não, deu tantos por cento. Por que isso? Porque o senso popular de o que traz risco para uma coisa ou não é a meta-análise, apesar de já ter meta-análise sobre tudo isso. É a besteira de, fulano, se você vai sem capacete, você vai tomar uma multa. Isso que transforma a visão popular. Não é necessariamente a gente citar, isso é importante também, mas o que faz a grossa diferença são políticas públicas que protegeriam a população. Fizeram com cigarro, né, cara? E funcionou bem. Fizeram com cigarro, só que o cigarro errou um pouquinho mais que o álcool. E a indústria do álcool conseguiu aprender com o cigarro para ir... Para desviar. Para demorar um pouquinho mais. Porque o cigarro foi fantástico, né, cara? Você diminuiu o tabagismo de forma agressiva no Brasil, proibindo fumar dentro dos restaurantes, proibindo fumar embaixo da marquise. E hoje o cigarro é meio que coisa de loser, assim. É coisa... Antes era cool, era legal ser fumante. E aí a indústria do cigarro usou artefatos muito parecidos com a indústria do álcool. Por exemplo, colocar o ator Brad Pitt fumando num filme, que é legal. Pô, quem não quer ser o Brad Pitt? Aquela série Peaky Blinders deve ter aumentado o consumo de cigarro absurdamente, porque é toda hora alguém fumando. E deve, cara, duvido que não tem. Esse dia eu postei no meu Instagram, uma galera falou assim, cara, eu comecei a fumar por causa do Thomas Shelby. Porque eu vejo ele fumando. Tem estudo sobre isso. Deve ter estudo pra caramba. A indústria do cigarro e o cinema. Tem uma relação com a população que fuma e o quanto ele começou a aparecer no cinema. Eu lembro que tinha cigarro de chocolate pra criança, cara. Cigarrinho de chocolate pra criança. Mas a indústria do cigarro ela foi um pouco mais agressiva que a do álcool, um pouco rápido demais. Falando que o cigarro não fazia mal, dizendo que o cigarro melhora o coração, melhora... O álcool até fez isso. Só que o álcool, eles usam uma estratégia que ela é muito inteligente, mas eu acho que é questão de tempo para isso acabar, porque a gente está numa era em que tem pessoas disseminando informação e as pessoas estão começando a consumir essa informação. Que é o quê? Uma das coisas que a indústria do álcool mais gosta é o conceito de alcoólatra. Eles adoram esse conceito. E eles adoram utilizar escalas ultrapassadas. Para dizer que, para a pessoa olhar e vamos informar a população sobre o consumo moderado. Vem aqui fazer um teste e ver se você é alcoólatra. E é um teste com uma sensibilidade muito baixa. Qual que é a parada? Qual que é o... Eles variam. Uma dose no sangue? Como é que é? Não, questionário? Um questionário. Por exemplo, um questionário que antigamente era muito utilizado era o CAGE. Eu não sei qual exatamente eles estão usando. O último que eu vi não era nem era um qualquer, que eles falam, quantas doses você toma por dia? Eles pegam recortes de coisas científicas fora de contexto e juntam ali para que a pessoa comum que tem problema com álcool faça aquele teste e não seja classificada como alcoólatra. E aí eles dão orientações sobre o consumo problemático, daí pegam aquela pessoa mais... Porque o alcoolista grave, esses que a gente... o mendigo da rua que acorda desde que bebeu, acorda e já bebe, ele representa 9%. 1 a cada 10 é assim. 9 a cada 10 não são assim. E a indústria do álcool utiliza dessa narrativa de que, olha, o problema são esses alcoólatras. A gente vive... A indústria do álcool ela usa esse mecanismo, né? Nós vivemos fazendo campanhas para que as pessoas façam o quê? Beba com responsabilidade. Inclusive tem nas propagandas, né? Beba com moderação e tal. Eu acho que esse beba com moderação
Às vezes eu suspeito... Que não quer dizer porcaria nenhuma, né? Eu suspeito que ele foi até introduzido pela indústria do álcool. Porque se você me fala o que é moderação, eu não sei o que é moderação. Cada um eles tem não a sua estão nem moderação. aí para dizer o que é moderação. Cada um tem a sua própria moderação. Moderação pro fulano é 8 Heineken por final de semana. Pro outro é 12, pro outro é 4. É muito comum eu perguntar para algum paciente e ele me dizer assim: Vitor, eu tenho aqui 50 anos de idade, eu tenho uma carreira de sucesso e eu comecei a desenvolver alcoolismo foi do último ano para cá. E aí eu começo a conversar com a pessoa e demora para ela começar a olhar e me dizer mais ou menos quanto que ela bebia. Mas ela já bebia de um padrão de alcoolismo quase sempre. Né? Bebia 4 cervejas numa única ocasião. É cerveja pra caramba. E a galera vê isso como super normal. Porque a maioria das pessoas que bebem, principalmente homens no Brasil, bebem de forma exagerada. Cara, qual que é a parada assim? Quando a gente... Normalmente, é isso mesmo que você falou. Normalmente a galera associa o alcoólatra, o alcoolista. O termo correto é alcoolista hoje, né? Os dois são errados. Não tem termo certo. O termo correto talvez seja transtorno por uso de álcool. Síndrome de dependência. Mas eu gosto de usar alcoolismo porque é mais cool, parece. E vamos usar pra galera também associar, né, com o que a gente tá falando. O alcoolista, que também poderia ser chamado de alcoólatra, né, que vocês já talvez conheçam mais esse termo, normalmente a galera as pessoas associam aquele tiozinho que acorda de manhã, toma um corote e passa o dia bebendo, ou aquele familiar que toma cachaça ou coisas assim. O que é um alcoolista? Assim, talvez não tenha uma definição, mas pode ser a sua opinião mesmo. Existem definições que vão ter prós e contras, porque assim como qualquer doença que existe em medicina, ou quase qualquer doença, a gente tem uma sensibilidade e especificidade. Por exemplo, o que é pressão alta? Pressão alta tem níveis, né? Porque o alcoolismo é um espectro. Tanto isso é que importante. As classificações não mais é importantes não é sim ou não. Não é tipo, se eu tomar 4 cervejas e não 6, eu não sou. Se eu tomar 6, eu sou. É um espectro gigantesco. É um espectro gigantesco que ele começa, e não é nem pela quantidade que a pessoa bebe. Porque se a pessoa bebe com bastante quantidade, isso a gente chamaria de beber de risco, não necessariamente associado a uma dependência, né, que as pessoas pensam. E a dependência física é a que mais demora. Deixa eu ver se eu sou dependente de álcool. O que seria uma dependência física? Que é a parte mais fácil. Apesar de ser grave, fatal, nesses 9%, né? A dependência física é o quê? A pessoa fica sem beber um dia, ela começa a ter tremores que podem chegar a níveis graves e ela ter até convulsões. É mais raro acontecer. Uma abstinência, sim. Uma abstinência e tolerância. A dependência física ela é feita em abstinência e tolerância. Quando ela para de beber, ela fica com muita adrenalina, né? Porque o álcool é um depressor, então quando ela para, o cérebro está com muito glutamato, está desregulado do GABA, e aí acaba a pessoa ficando muito excitatória, assim, então ela pode ter dor de cabeça, insônia, náusea, sudorese, até às vezes alucinações, delírio. Às vezes a pessoa acordada vê coisas, assim, como se fosse um sonho acordado. Casos graves. A maioria vai ter um leve tremor na quarta-feira, fica um pouco mais ansiosa, porque bebe final de semana, daí bebe quarta, sábado e domingo. Mas outra coisa comum para a dependência física é a tolerância. É o cara que é forte para beber. Eu bebo bem e saio dirigindo e saio normal, ninguém nem percebe que eu bebi. Esse é o que tem mais risco de ter alcoolismo. Esse, inclusive, é um sinal do alcoolismo. A pessoa ser forte para a bebida. Mas esse é a parte fácil. A parte mais importante é a parte psicológica, que tem a ver não com quantidade, mas é o seguinte. Resumindo, quanto que o álcool é importante para você, fulano? Eu quero saber se eu sou alcoólatra. Se você quer saber se você é alcoólatra, você tem grande chance de ser alcoólatra. Cara, isso é muito interessante, velho. Porque geralmente associa a dose. E você está associando a importância. E muda totalmente o jogo. Acredito que muitas pessoas que estão pensando aí, que estão assistindo esse podcast ou ouvindo, talvez essa pergunta impacte muito a pessoa. Por exemplo, o que você está dizendo você conseguiria ir em um jantar, um happy hour com os amigos e se divertir sem álcool? E eu ainda diria que é muito provável que o alcoolista comum conseguiria, se ele fosse desafiado. Porque mas tamanha importância... um esforço. Ele faria um esforço para fazer isso aí. Talvez muitos não, mas sabe o que o alcoolista comum faz?
ele toma ações, ele se dedica, ele se compromete, caso ele se sinta desafiado, para que ele não precise rever de verdade o consumo de álcool dele, ele passa a quaresma. Quaresma, um monte de gente se compromete. Por quê?